Em julho de 2025, 24 ministros de países europeus se reuniram na Dinamarca para tirar sangue. Não era uma campanha de doação, os políticos foram testados para verificar se nos seus corpos existiam PFAs, uma classe de substâncias indestrutíveis. Isso porque a humanidade usa há décadas esses químicos sintéticos nas mais variadas indústrias. Hoje eles estão em coisas tão diversas quanto panelas, chips, esmaltes, pesticidas. E alguns deles são comprovadamente tóxicos, capazes de causar câncer ou até danos no fígado. Mas a maioria deles é uma incógnita, não existem estudos conclusivos sobre os possíveis impactos na saúde. E para ajudar, poucas dessas substâncias são proibidas ou reguladas. O resultado do teste dos ministros, que eu comentei no comecinho, saiu em outubro de 2025. Todos eles testaram positivos para pelo menos uma molécula de PFAS. Metade deles apresentavam concentrações classificadas como risco à saúde. Isso aconteceu porque esse encontro fez parte de uma discussão da União Europeia sobre como regular essas substâncias. Nos Estados Unidos, uma pesquisa que testa regularmente o sangue de estadunidenses desde 1999 concluiu que 99% das pessoas têm PFAs no sangue em maior ou menor grau. Infelizmente, não temos dados abrangentes aqui para o Brasil, mas é muito difícil pensar que seja diferente, porque essas substâncias, os PFAs, estão em qualquer lugar. E um problema é que as PFAs duram muito tempo. Na verdade, a gente não sabe ao certo quanto tempo eles duram, já que eles só existem há menos de um século no planeta, mas se estima que seja por muitos milhares de anos. Por isso, eles foram apelidados de substâncias químicas eternas. Tá, Lene, a substância química eterna, e por que se chama PFAS? Isso porque vem da sigla em inglês de substâncias per e polifluoroalquílicas, um variado grupo de produtos químicos criado lá na década de 40, e dependendo da definição adotada, já existem mais de 10 mil tipos de PFAs, todas com uma coisa em comum: ligações carbono-flúor. Para você entender, vamos relembrar as aulas de ensino médio. Moléculas são formadas quando átomos compartilham elétrons. O flúor é o elemento mais eletronegativo da tabela periódica, ou seja, é aquele que tem maior tendência a atrair os elétrons do seu vizinho. Isso faz com que as ligações carbono-flúor sejam uma das mais fortes da química orgânica. Por causa desse super bonder microscópico, as PFAs são extremamente estáveis, resistentes ao calor, hidrofóbicas, repelem a água, e lipofóbicas, repelem a gordura. E essas características são muito atrativas para a indústria. Exatamente por isso, as PFAs são onipresentes. Estão em roupas, carpetes, revestimentos resistentes a manchas, maquiagem à prova da água e até algumas embalagens de comida. Mas não só isso. Também tem tintas, fertilizantes, espumas anti-incêndio usadas por bombeiros, no fio dental e até em baterias de lítio. E é graças a essas PFAs que o seu ovinho não gruda no fundo da panela antiaderente e a tela do seu smartphone não fica tão engordurada, mesmo com as deslizadas frequentes do seu dedo. Lembrando, é a tela, não é a película que você está usando. E elas também têm usos médicos. Revestem catéteres, revestem próteses que precisam deslizar pelo nosso corpo e protegem embalagens de medicamentos. Tem inclusive PFAs na forma de gás. O R134A é usado por bombinhas para asma e também em aparelhos de ar-condicionado e geladeira, principalmente depois que os clorofluorcarbonos foram banidos do mercado. Só que tem um problema nessa história. Uma vez liberado no ambiente, o que pode acontecer durante a produção, uso ou descarte de objetos, as PFAs não se degradam. A ligação carbono-flúor é forte demais para ser quebrada pela radiação solar naquilo que a gente chama de fotólise, e quase nenhum micro-organismo come essas ligações e elas também não reagem com praticamente nada. Por isso, a imensa longevidade dessa substância. Por isso, hoje é fácil encontrar esses sintéticos no solo, na água, no ar, no planeta inteiro. Locais próximos às fábricas costumam ser aqueles mais contaminados, mas as PFAs já foram detectadas até em áreas remotas, como o Ártico, na Amazônia, na Antártida. E claro, elas também chegam aos seres vivos. Centenas de espécies já testaram positivo para substâncias eternas, incluindo pinguinzinhos e ursos polares, e eles se acumulam ao longo da cadeia alimentar. Predadores costumam apresentar as maiores concentrações nos seus corpos, já que eles comem os bichos que são temperados com essas PFAs. E lembrando, humanos ficam no topo da cadeia alimentar, ou seja, nós somos quem consome mais PFA. E aí a gente chega na próxima pergunta. Quais, Lene, então, são os impactos dessa molécula no meio ambiente e principalmente
para a saúde pública global? Pois é, você conhece o primeiro e mais famoso PFA do planeta, o Teflon. O nome científico do Teflon é PTFE e ele foi descoberto pela multinacional americana DuPont em 1938 e se tornou um ícone das cozinhas desde então, já que a comida não gruda nas panelas por causa das propriedades impermeáveis da molécula. Só que aí chegamos em 1999 e um fazendeiro que morava próximo da fábrica da DuPont processou a empresa porque as suas vacas morriam aos montes. A suspeita era que a água do riacho que alimentava as vaquinhas estava contaminada pelos rejeitos da empresa. A batalha jurídica foi longa e revelou que a companhia usava um PFA chamado ácido perfluoroctanoico, PFOA, em uma das suas etapas de produção. O mais chocante é que a DuPont e a 3M, que produziam o PFOA, sabiam que a substância era tóxica, só que esconderam esse fato do público por décadas. E aí, o caso terminou com multas e indenizações milionárias e rendeu uma longa investigação do New York Times, além do filme O Preço da Verdade, lá de 2019. Esse caso do Teflon mostrou ao mundo que as PFAs podem ser tóxicas. Por essa razão, hoje o PFOA, que a 3M fazia para o Teflon, já é banido no mercado. Mas talvez você esteja se perguntando, tá, Lene, mas eu tenho certeza que eu vi ontem no mercado panelas de Teflon. Vejam, o Teflon por si só é uma PFA e ele segue sendo produzido, mas agora não usando o PFOA, mas outros ingredientes. Mas o que dizer então das outras milhares de substâncias eternas que já existem? Elas são tóxicas igual o PFOA? Pois é, nos últimos 20 anos, algumas delas já foram associadas às maiores chances de cânceres nos rins, nos testículos, na próstata e à infertilidade e à má formação fetal. Também foram ligados a danos ao sistema imunológico e a alteração no sistema endócrino, também a obesidade, diabetes, colesterol alto, além de uma série de outros problemas. A lista das coisas que podem ser ocasionadas pelo PFA é longa. As PFAs também são problemáticas porque elas conseguem passar pela placenta, contaminam o leito materno, o que gera um duplo alerta. E além disso, conseguem atravessar a barreira hematocefálica, que protege o nosso cérebro com consequências que nós ainda não conhecemos. E aí, imagino que você esteja se perguntando, tá, Lene, então a gente descobriu que isso pode ser tóxico e que chega em qualquer lugar do nosso corpo. Devemos proibir essas substâncias, não? Aí vem um porém. A maioria dos estudos que mostram malefícios dos PFAs são do tipo epidemiológico. Eles envolvem pessoas expostas a altas concentrações de PFAs, como por exemplo os trabalhadores da indústria ou os moradores que vivem próximos às fábricas. E alguns outros estudos usam modelos animais, mas eles também recebem altas doses de PFA. Então, analisar os impactos da substância para a maioria das pessoas que são expostas a doses pequenininhas no dia a dia é bastante difícil, porque a gente não consegue isolar só essa variável e traçar associações a partir dela. Além disso, a gente não sabe se diferentes meios de exposição são igualmente danosos. Como assim? Veja, se você só tocar com o seu dedinho uma superfície com PFA, isso já é problemático. Agora, você ingere, por exemplo, a quantidade encontrada na água, o quanto que é tolerável? Pois é, nós não sabemos ainda. E o problema é que existem milhares de PFAs. E só algumas, como a PFOA, que a 3M produzia, e o PTFE, que é o Teflon, são efetivamente bem estudadas. Nós não sabemos se tem outras que causam algum tipo de dano à saúde e ainda existem poucos testes. Por ora, as moléculas mais estudadas são as chamadas de cadeia longa, porque contêm mais ligações carbono-flúor, são mais resistentes e por isso são mais problemáticas. Só que algumas pesquisas recentes mostraram que mesmo as de cadeia curta escondem alguns males silenciosos. Por causa dessa fragilidade dos estudos, tem pouca munição para justificar uma regulação mais ampla. Só que especialistas concordam que o nível de evidência já é preocupante o suficiente para a gente dar um primeiro passo na regulação. Dada a repercussão do tema, uma série de empresas, entre elas a Apple e o McDonald's, começaram a se comprometer a eliminar voluntariamente o uso de PFAs nos seus produtos nos próximos anos, ainda que ninguém tenha explicado exatamente como vai fazer isso. Mas não dá pra gente depender só da boa vontade da iniciativa privada, principalmente porque uma estratégia comum tem sido trocar PFAs de cadeia longa, que são as mais estudadas, mais vilanizadas, por PFAs de cadeia curta, como se isso fosse a certeza da resolução do problema. Mas como eu disse, a gente ainda não sabe. E é por isso
que cada vez mais se discute a regulamentação delas. Claro, são regulamentações que avançam a passos lentos, muito por conta do lobby da indústria que teria que se reinventar para substituir ela, o que acaba diminuindo o lucro no curto prazo. E para piorar, várias aplicações ainda não têm alternativas óbvias para as PFAS. Quem começou na largada foi os Estados Unidos, no governo Joe Biden, que estabeleceu um limite rígido para 6 tipos de PFAS na água potável. Só 4 partes por trilhão. É o menor nível que os testes atuais conseguiram detectar. Então a ideia é que a coisa se mantenha da forma como está. Em 2025, Trump cancelou a regra para 4 das 6 substâncias, mas manteve a exceção para PFOA e PFOS, os 2 mais estudados e reconhecidos como tóxicos. Só que veja, apesar da produção deles ter sido banida há muito tempo, todos aqueles que foram fabricados de lá até a proibição continuam circulando porque, como eu disse, as substâncias são eternas. E lá nos Estados Unidos, a partir de 2031, toda a estação de tratamento norte-americana deve remover esses químicos na água potável. E isso porque o processo padrão de purificação da água não elimina PFAS, só que já existem técnicas para isso, como a filtragem de carbono, que usa um tipo de carvão ativado bem poroso para adsorver, não é absorver, adsorver, que é reunir na superfície do material todas as PFAS que passarem por ali, que então podem ser separadas e armazenadas. É um processo complexo, caro, e a EPA, a Agência Ambiental dos Estados Unidos, estima que a implementação dessa tecnologia custe 1,5 bilhão anual para as estações de tratamento que estão processando o governo para tentar impedir essa mudança. Mas um estudo recente descobriu que algumas bactérias que vivem em solos contaminados com essa substância, com as PFAS, se adaptaram e conseguem quebrar as ligações de carbono flúor para conseguir se alimentar. Cultivar linhagens de bactérias desse tipo pode oferecer um novo método de retirar a PFA do meio ambiente. Só que a gente não sabe se isso vai ser mais barato ou mais caro e, obviamente, isso está meramente no campo especulativo. Algumas medidas em nível local já foram aprovadas. Lá nos Estados Unidos, o pequeno estado do Maine foi o pioneiro. Em 2021, baniu a produção da maioria dos produtos químicos eternos, com poucas exceções, a partir de 2030. Já o esforço mais impactante vem da União Europeia. Desde 2023, o bloco discute proibir a produção, a venda e importação de quase todas as PFAS, seja qual for o nível de perigo conhecido. O plano apresentado pela Alemanha, Dinamarca, Holanda, Noruega e Suécia prevê algumas exceções, como por exemplo na área da saúde, em que é muito difícil achar um substituto, e também prevê um bom tempo de transição para as empresas conseguirem se adaptar. O bloco europeu argumenta que é melhor pecar pelo excesso de zelo do que correr riscos, e que a proibição vai obrigar empresas a inovar e a investir em pesquisas para descobrir novas substâncias. Isso já aconteceu depois que as PFOs foram reconhecidas como tóxicas. A 3M passou a substituir ele por outras substâncias. Isso aconteceu tanto na situação do Teflon, como também em outras substâncias que a 3M produzia com PFOs. Se a norma europeia de fato avançar, a gente pode esperar por mais descobertas do tipo nos próximos anos. Novos substitutos vão chegar no mercado. E enquanto as regulações não saem, o que a gente pode fazer para limitar nossa exposição a essa substância que a gente não sabe o que faz no organismo? A verdade é que não tem muito o que fazer. Você já deve saber que não dá para deixar a panela antiaderente, com teflon no fogo por muito tempo sem comida dentro, e que elas devem ser descatadas quando o fundo estiver danificado ou descascado. Tudo isso ajuda a diminuir as chances de intoxicação. Só que, infelizmente, não dá para evitar por completo as PFAs de todos os outros itens que a gente usa. Essas substâncias, infelizmente, chegaram para ficar e talvez tenham chegado para sempre. Se você gosta desses temas mais alimentícios, eu tenho um vídeo inteiro falando sobre como a comida influencia o seu cérebro. Mas caso você queira um tema um pouco mais apocalíptico, eu tenho um vídeo aqui falando sobre como a crise ambiental é um risco existencial para a humanidade. Eu estou te esperando no próximo vídeo. Até lá. Tchau, tchau.